Bem-vindos, meus amigos, a mais um estudo do nosso canal, Estudo do Espiritismo. Nós estamos terminando hoje, falando sobre o tema A Vida e a Morte, que está lá no capítulo número 4 da primeira parte do Livro dos Espíritos, esse capítulo denominado do Princípio Vital. Nós fizemos na primeira parte desse estudo, ou nós abordamos, seres orgânicos e inorgânicos, onde nós tivemos o foco de estudar o que seria o princípio vital, né? Nós vimos aqui, só para fazer um lembrete, né, um resumo daquilo que nós estudamos, nós vimos que a definição que traz um propósito de estudo aqui dentro do Livro dos Espíritos, essa definição trazida por Kardec, é que os seres orgânicos são os que têm sim uma fonte de atividade íntima que lhes dá a vida. E aí, esta fonte de atividade íntima que dá a vida aos seres orgânicos é então o foco de estudo nesta parte. Por quê? Quando Kardec pergunta aqui na questão 61 se existia diferença entre a matéria dos corpos orgânicos e dos inorgânicos, e dada a resposta dos espíritos de que a matéria era a mesma, porém nos corpos orgânicos estava animalizada, surgiu então a questão do motivo pelo qual esta matéria estaria nesta condição, ou seja, na condição de animalizada, conforme está sendo trazido aqui. E aí, os próprios espíritos respondem como sendo o motivo dessa animalização a união com o princípio vital. Então, é daqui que surge, portanto, um termo de estudo ou um conceito, um princípio aqui de estudo que nos dá a entender a fonte desta atividade íntima que anima os seres orgânicos. E aí um dos nossos propósitos também é entender a razão pelo qual este princípio vital existe, como nós estamos vendo, para animalizar essa matéria, mas também buscamos entender a origem deste princípio vital. Então, o que nós vimos sobre esse tema? O princípio vital, ele está contido no fluido vital. E esse fluido vital nada mais é do que uma transformação do fluido cósmico primitivo. Então, nós sabemos dos nossos estudos anteriores que nós temos o princípio inteligente, vamos considerar o princípio espiritual, e nós temos também a matéria, onde esse princípio material se difere do princípio espiritual. Porém, a individualização deste princípio espiritual, ou deste princípio inteligente, melhor dizendo, dá a existência, portanto, dos espíritos, ou seja, individualizações do princípio inteligente. Para que eles possam atuar sobre a matéria, é necessário que entre a matéria densa, ou a matéria inerte, conforme o Kardec coloca, essa matéria mais grosseira que nós temos a possibilidade de ver aqui, portanto, é necessário um intermediário, e aí nós estudamos que esse intermediário é o fluido cósmico universal, que atua como um intermediário, o meio pelo qual e sobre o qual o espírito atua. Então, esse fluido cósmico universal é o intermediário onde o princípio, ou a individualização do princípio inteligente, faz então as suas ações, desde atuações mentais até, no nosso caso aqui, poder também trabalhar com a matéria mais densa, de uma maneira mais resumida. E aí, nós vimos também que essas transformações ou modificações do fluido cósmico primitivo, ou do fluido cósmico universal, ele, nessas infinitas variações, ele permite a criação de diversos outros fluidos, de diversas outras, de corpos ou conteúdos, resultantes dessas transformações, como, por exemplo, o próprio fluido vital, como, por exemplo, a constituição, ou permitindo a constituição do perispírito, e assim vai, até chegar a um nível vibratório mais baixo, que seria essa matéria mais densa. Então, conforme está escrito aqui, na introdução do Livro dos Espíritos, o princípio vital reside em um fluido especial, universalmente espalhado, e do qual cada ser absorve e assimila uma parcela durante a vida, tal como os corpos inertes absorvem a luz. Esse seria, então, o fluido vital. Esse fluido vital, portanto, como nós dissemos, se trata de uma modificação do fluido cósmico primitivo.
né? Nós vimos aqui, né, onde essa origem é trazida para nós aqui dentro do Livro dos Espíritos. Na questão número 64, né, Kardec pergunta: vimos que o espírito e a matéria são dois elementos constitutivos do universo. O princípio vital será um terceiro? E a resposta dos espíritos sem dúvida, um dos elementos necessários à constituição do universo, mas que também tem sua origem na matéria universal modificada. É para vós um elemento como oxigênio e hidrogênio, que entretanto não são elementos primitivos, pois isso tudo deriva de um só princípio. E aqui, mais uma vez, né, na questão número 65, Kardec, tentando compreender a origem desse princípio vital, ele continua a sua pergunta: se esse fluido vital residiria em um dos corpos que nós conhecemos. Ele tem por fonte o fluido universal. Né? Então aqui fica claro para nós. É o que chamamos de fluido magnético, ou fluido eletrocanalizado, é o intermediário, é o elo entre o espírito e a matéria, conforme nós vimos. Né? Uma resposta, inclusive, bem exata sobre isso é a questão número 27, se eu não me engano, que trata da trindade universal, né? Que nós estudamos, inclusive, em outro estudo. Né? No Livro dos Espíritos fica mais fácil, né? Procurei aqui, fica mais fácil. Né? A questão 27 fala exatamente sobre isso que nós estamos falando. Né? E Kardec aqui trabalha a respeito dessa interpretação. Muito interessante esse estudo, né? Porque ele, de fato, é importante para muitos outros entendimentos. Então, entendemos que a origem do princípio vital, né, que está, portanto, associado ao fluido vital, é uma modificação do fluido cósmico universal. Tem por fonte o fluido universal, como nós estamos vendo aqui. Né? Outros estudos que nós fizemos trabalham mais esses termos. Né? Temos o estudo do espírito e matéria, e também temos um estudo inicial sobre o princípio vital, que é o que eu comentei no começo. Né? E aí, nós teríamos, portanto, ou tivemos a intenção de entender qual é o papel deste fluido vital. Né? E aqui no livro do Emmanuel, conforme nós estamos colocando aqui, ele esclarece para nós o seguinte: o princípio vital é o agente entre o corpo espiritual, ou seja, o perispírito, fonte de energia e da vontade, e a matéria passiva, inerente às faculdades superiores do espírito, que o adapta segundo as forças cósmicas que constituem as leis físicas de cada plano da existência, proporcionando essa adaptação às suas necessidades intrínsecas. Então, o Emmanuel nos esclarece que esse princípio vital é o agente entre o perispírito e a matéria passiva. Né? Então, nós podemos entender como sendo o intermediário entre o perispírito e o nosso corpo físico. Para mais detalhes ainda, né, nós vimos que, conforme o André Luiz esclarece para nós lá no livro Nos Domínios da Mediunidade, no capítulo 11, Desdobramento em Serviço, né, e aqui pegando um trecho do livro Terapia pelos Passes, nós temos ainda mais esclarecimentos sobre esse tema. Né? Esse livro Terapia pelos Passes utiliza dos conceitos do livro do Kardec, das obras básicas da doutrina espírita, e faz a referência, portanto, a este capítulo número 11, nos domínios da mediunidade. Então, olha só o que eles nos trazem. É a estrutura que funciona como encaixe entre o perispírito e o corpo, conforme nós também vimos com o Emmanuel. É o que se chama fluido vital. Essa estrutura foi apresentada a Kardec como princípio vital, uma modificação oriunda do fluido universal, que determina o fenômeno da vida quando agindo em associação com a matéria. Esse princípio é ainda matéria, embora organizada em expressões vibratórias que ultrapassam os limites da percepção até então utilizados pela criatura humana. Né? E como eles continuam aqui sobre esse tema, né, o princípio vital se objetiva, ou seja, ele existe, ele acontece, né, ali nos seres vivos através de um campo denominado duplo etérico ou corpo vital, o qual, no dizer de André Luiz, é constituído de eflúvios de natureza neuropsíquica, emanadas do conjunto de células, com a função de assegurar o equilíbrio entre a alma e o corpo. Então, nós vimos aqui, com essas diversas explicações, que o fluido vital, ele se objetiva, ele acontece, ele existe aqui no duplo etérico, ou no corpo vital. Né? Muito interessante esse raciocínio para nós. E aí nós poderíamos pensar assim, poxa, mas o duplo etérico não seria uma camada ali do perispírito? E isso nos exige muitos estudos, principalmente para aqueles que estão trabalhando com as energias, né? Com o passe,
com as atividades mediúnicas, enfim, para todos aqueles que têm o interesse de se aprofundar no estudo da doutrina espírita. É muito importante esse conceito, né? Para terminar essa parte, né, o que eles trazem aqui para nós, o perispírito no seu encaixe com o corpo físico imanta e penetra o duplo etérico, sem com ele se confundir, por se constituir um campo potencialmente mais ativo. Apenas didaticamente, podemos afirmar que o duplo etérico integra o perispírito, constituindo-se uma de suas zonas ou camadas, a mais grosseira, embora seja mais acertado considerá-lo como parte do soma, por estar a ele mais íntima e funcionalmente vinculado. As relações entre perispírito e duplo etérico são tão estreitas que a alma, ao desdobrar-se do corpo físico, sono ou transe sonambúlico, pode carregar parte considerável dessas energias neuropsíquicas, que são mais afins com o sono, né? E aí tem uma exemplificação disso tudo nesse capítulo número 11, Desdobramento em Serviço. Fica o convite para a leitura. Não vou comentar novamente porque no outro vídeo eu já fiz esse comentário, né? Então, vimos aqui, portanto, que se trata de uma camada, vamos dizer assim, mais externa ao perispírito, mas que não se trata de uma constituição propriamente dita do perispírito. E aí, né, entendido essas questões, que é mais digamos, uma recapitulação de tudo que nós vimos no estudo anterior, nós vamos então fazer algumas observações com relação a essa outra parte que fala da vida e a morte, né? São algumas questões. É um estudo mais breve hoje, né? Mas vamos lá, vamos aproveitar aqui esse estudo que é mais rápido, né, para nos aprofundarmos em algumas questões que são mais importantes, né? E vou trazer aqui no final uma exemplificação daquilo que acontece com esses fluidos, né, ou o fluido vital, quando nós desencarnamos. Esse exemplo que eu vou trazer está lá no livro Obreiros da Vida Eterna. Então vamos lá, vamos agora começar esse novo pensamento, né, considerando, portanto, destes conceitos iniciais que nós abordamos já na primeira parte desse estudo. Na Gênese, né, antes de começar, vou fazer uma abertura aqui com a Gênese. A Gênese segundo o Espiritismo, no capítulo 11, a Gênese espiritual, princípio espiritual, encarnação dos espíritos. No item 18, Kardec coloca assim para a gente: quando o espírito tem de encarnar em um corpo humano em vias de formação, um laço fluídico, que mais não é do que uma expansão do seu perispírito, e aí nós acabamos de ver alguns detalhes com relação a esta forma como ele caracteriza com relação à sua expansão do perispírito, né? O liga ao germe que o atrai por uma força irresistível, desde o momento da concepção. Então aqui o germe, estou entendendo como sendo o embrião, né? Então é uma força que esse embrião atrai, uma força irresistível que ele atrai desde o momento da concepção. Para aqueles que gostam de estudar, né, as obras do André Luiz, por exemplo, tem um capítulo que trata da encarnação do Segismundo, no livro Nos Domínios da Mediunidade, muito interessante, e lá o processo da reencarnação do espírito, ele é acompanhado pelos trabalhadores do plano espiritual, né, e lá eles deixam claro que, olha, o André Luiz pergunta se aquilo ali era uma regra para todos os processos, e ele já deixa claro, não é uma regra para todos os processos reencarnatórios, mas ali é retratado um processo de reencarnação. Um outro livro que também tem esse processo de reencarnação sendo detalhado pelo André Luiz, porém de uma maneira diferente, é lá no livro Entre a Terra e o Céu. Se eu não me engano, é o caso em que se relata a encarnação do Júlio, né? Que nesse caso era um espírito ainda de uma criança, né? Que tinha lá o seu passado para trás, lá na Guerra do Paraguai, um livro muito interessante, principalmente para as mães, né? Mas nesse processo reencarnatório é de uma segunda vez que esse espírito Júlio precisava de uma oportunidade reencarnatória, dado, né, um ato de suicídio que ele tinha cometido lá na época da Guerra do Paraguai. Então, ele tinha tido uma oportunidade reencarnatória, desencarnou quando criança, né, e nessa segunda oportunidade, as duas, para o resgate dessas questões que aconteceram lá naquela época, naquela antiga encarnação dele, então ele estava tendo uma nova oportunidade ali, reencarnatória. E André Luiz acompanha esse processo reencarnatório que é diferente do Segismundo,
né? É muito interessante a gente fazer essas comparações, ou na verdade procurar essas exemplificações, esses relatos, né, para complementar aqui o que nós estamos vendo, com uma explicação extraordinária que Kardec nos faz. Né? Porque aqui ele consegue colocar de uma maneira que abrange todas as situações, né, mas sem algumas particularidades, talvez, né, alguns detalhes específicos para cada situação, mas que aqui ele já nos traz um esclarecimento, uma elucidação muito grande. E quem for ver essas situações lá nos dois livros que nós comentamos, vai ver exatamente, né, essa atração acontecendo, né, deste germe ou deste embrião ao perispírito, que faz um processo de absorção desse perispírito. Muito interessante. Né? Então, fica esses dois exemplos de indicações. Um é os domínios da mediunidade, no capítulo que trata da encarnação ou da reencarnação de Segismundo, e um outro exemplo, lá no capítulo, aliás, lá no livro Entre a Terra e o Céu, que trata da reencarnação do Júlio. Fica esse convite, então. Né? Então, vamos continuando aqui. À medida que o germe se desenvolve, o laço se encurta. Sob a influência do princípio vital e material do germe, por isso nós estamos comentando isso aqui, porque aqui ele começa a atuar. Aqui ele começa a existir durante a vida e fazendo o papel que ele tem como agente. Né? Nós vimos aqui anteriormente, né, que o princípio vital é a força motriz dos corpos orgânicos. Ao mesmo tempo que esse agente vital dá a impulsão aos órgãos, a ação destes entretém e desenvolve a atividade daquele agente, quase como sucede com o atrito, que desenvolve o calor. E essa explicação, né, fazia uma reflexão, ou trazia uma explicação muito interessante, né, com relação a essa pergunta aqui, a 63. Se o princípio vital era efeito ou causa. E aí os espíritos respondiam que era uma e outra coisa, porque a vida é um efeito devido à ação de um agente sobre a matéria. E esse agente, sem a matéria, não é a vida. Da mesma forma que a matéria não pode viver sem esse agente. Então, essa resposta aqui é muito interessante e é o que está sendo colocado para nós, ou sendo trazido aqui nesta parte que nós estamos lendo da Gênesis, né? Sobre a influência do princípio vital e material do germe, o perispírito, que possui certas propriedades da matéria, se une molécula a molécula ao corpo em formação, donde o poder dizer-se que o espírito, por intermédio de seu perispírito, se enraiza de certa maneira nesse germe como uma planta na terra. Quando o germe chega ao seu pleno desenvolvimento, completa a união, nasce então o ser para a vida exterior. Nós sabemos, né, das explicações que nós temos do Livro dos Espíritos, das obras do André Luiz também, né, que a união só se completa mediante ao nascimento. Né? Então, a união do perispírito ao embrião, né, acontece no momento da concepção, mas ela só se completa por ocasião do nascimento. Né? Então, nós estamos dando aqui uma ideia, ou lendo uma parte que nos faz a referência da influência que o princípio vital tem sobre a vida. É que nós estamos falando do começo da vida. Né? Agora, por um efeito contrário, né, que nós vamos começar a falar da morte, a união do perispírito e da matéria carnal, que se efetuara sob a influência do princípio vital do germe, cessa desde que esse princípio deixa de atuar, em consequência da desorganização do corpo. Mantido que era por uma força atuante, tal união se desfaz, logo que essa força deixa de atuar. Então, o perispírito se desprende, molécula a molécula, conforme se unira, e ao espírito é restituída a liberdade. Agora, é muito interessante, hein? Assim, não é a partida do espírito que causa a morte do corpo físico. A morte é que determina a partida do espírito. Muito interessante. Né? Então, nós estamos vendo esses dois momentos da vida e da morte, em que o princípio vital, portanto, começa a atuar e começa ao mesmo tempo a existir junto a esse perispírito, e no momento em que ele começa a se desintegrar ou se desunir mediante a desorganização do corpo físico, né? Ao processo, digamos aqui, natural da morte.
Obviamente que nós temos outras situações, né? O suicídio, por exemplo, seria um caso de muito estudo, e aí nós temos que ir lá, por exemplo, no céu e inferno para entendermos, nos aprofundarmos nesse tema. Mas, no livro dos médiuns também, né? Mas aqui nós estamos falando da morte natural, né? Então, vamos fechar esse parênteses aqui. Bom, então, agora, pegando as perguntas do Livro dos Espíritos, com todos esses conceitos que nós readquirimos ou revisitamos aqui, né? Vamos lá. Deixa eu te falar aqui uma parte, né? Dado que, um instante após a morte, completa a integração do espírito, que suas faculdades adquirem até maior poder de penetração, ao passo que o princípio da vida se acha extinto no corpo, provado, evidentemente, fica que são distintos o princípio vital e o princípio espiritual. Ou seja, estão falando aqui, né? Kardec está falando que são duas coisas distintas, conforme a gente acabou de ver. E agora sim, indo para as perguntas, né? Qual a causa da morte dos seres orgânicos? Questão número 68. Esgotamento dos órgãos. Poder-se-ia comparar a morte à cessação do movimento de uma máquina desorganizada? Sim, se essa máquina está mal montada, cessa o movimento. Se o corpo está enfermo, a vida se extingue. Na questão número 69 é perguntado: por que é que uma lesão no coração, antes que a de outros órgãos, causa a morte? O coração é máquina da vida, não é, porém, o único órgão cuja lesão ocasiona a morte. Ele não passa de uma das peças essenciais. Fazendo parênteses aqui, né, esse livro foi publicado em 1857. Então, é necessário que a gente se contextualize para entender, né, a razão de várias das perguntas e também observar o avanço que a ciência até aquele momento havia chegado, para que nós pudéssemos compreender coisas tão profundas como essas que estão sendo nos perguntadas aqui. Mas a gente compreende que os espíritos, eles nos respondem de acordo com aquilo que nós temos a capacidade de compreensão. E eles, como nós sabemos, eles não vêm substituir o trabalho que compete ao homem, né? Portanto, os avanços da ciência, né, em que muito se dá em razão de esforços muito grandes dos cientistas, dos pesquisadores, de todos que compõem, né, a sociedade e desempenham trabalhos importantes, né, desde as profissões, digamos, que são a base de sustento para a sociedade, até aquelas onde, como nós estamos vendo, tem essa oportunidade de trabalhar com a pesquisa e com a ciência, né? Todas essas profissões contribuem para o avanço, para o progresso da humanidade, né? E aqui nós estamos vendo que estas questões que foram respondidas pelos espíritos, elas estão de acordo com o seguinte aspecto: nós não estamos aqui para revelar, talvez, coisas que competem a vocês descobrirem por si só, né, ou por si mesmos, né? Não que não exista, né, as intuições, né, a condução de ideias, né, a encarnação de espíritos que vêm por missão, não é isso que nós estamos falando, mas que aqui nas respostas que nós estamos vendo é dado, né, respostas que estão totalmente de acordo, né, com aquilo que nós sabemos, inclusive hoje, mas que estão dentro dos limites de compreensão dos homens daquela época, dentro de determinados aspectos, né? Dentro de determinadas circunstâncias, por exemplo, como aqui nós estamos vendo, né? Em que se trata de questões onde a medicina avançaria, onde a ciência avançaria e que determinaria causas diversas para a morte, né, do corpo físico. E aqui eles estão falando simplesmente que o coração, né, é uma das peças essenciais. Totalmente coerente, né? 1857. Bom, dando sequência aqui, que é feito da matéria e do princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? E é essa pergunta que é muito importante para a gente fechar esse raciocínio com relação ao princípio vital. Que é feito deste princípio vital dos seres orgânicos quando estes morrem? Além disso, da matéria também, né? Então, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Isso é muito interessante, porque nós sabemos aqui que a doutrina espírita, ela nos dá por exemplo, uma explicação muito lógica para que nós possamos compreender o que é verdadeiramente a ressurreição. Quando nós falamos sobre a ressurreição, nós não estamos falando da volta do corpo físico à vida.
Porque, como nós estamos vendo, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos organismos. Né? O que nós estamos falando é da continuação do espírito que volta à sua vida ou à sua pátria espiritual e que continua vivo. Né? E aí, para que ele possa completar o seu processo de evolução espiritual, é necessário, como Jesus disse, ao homem nascer de novo. Né? Então, para que ele veja o reino dos céus, é necessário que ele nasça de novo. E aí nós temos a reencarnação, uma nova vida, porém, em um novo corpo físico. Né? Nós vamos ver em estudos futuros que nós, enquanto espíritos, individualizações do princípio inteligente, conservamos o nosso perispírito, né, quando nós desencarnamos e voltamos à pátria espiritual. Na próxima encarnação, esse nosso perispírito, ele então toma um novo corpo para a sua vida. Né? Então, a matéria inerte se decompõe e vai formar novos corpos. Agora, o princípio vital volta à massa de onde saiu. Então, olha que interessante. Aqui a resposta é diferente, né? Para um e outro. O princípio vital volta à massa de onde saiu. E da onde que ele veio? Que é o que nós falamos no começo. Né? Ele veio deste fluido cósmico universal. Ou seja, da base, da origem de tudo que é, ou que compõe, o que tem relação com a matéria. Né? Para ilustrar esta questão, e para deixar esta resposta até mais, ou fazer uma relação com alguns exemplos que são trazidos nas obras do André Luiz, eu trouxe aqui este caso encontrado lá no Obreiros da Vida Eterna, que fala da desencarnação do Dimas. Está no capítulo 15. Né? Aqui, só para contextualizar, né, o espírito já está, né, desencarnado. Porém, ele está em um estágio de perturbação espiritual. Né? Ele ainda não recobrou a sua consciência. Ele está neste momento que sucede a morte do corpo físico e que está entre o momento em que ele ganha a consciência de si mesmo. Né? E aqui, nesse exemplo, vai ilustrar justamente a quebra dos últimos laços que prendem o espírito ao corpo físico. Muito interessante este relato. Vamos ler aqui que vai ficar muito interessante, né, da gente fazer essa relação. Né? Vamos lá. Jerônimo, resoluto, penetrou a casa, seguido de nós outros. Né? Então aqui é o nosso instrutor, o Jerônimo. Encaminhou-se para o recanto, onde o recém-desencarnado permanecia abatido e sonolento, sob a carícia materna. Então, a mãe dele veio, né, dar auxílio, amparar esse espírito neste momento do desenlace dele. Só para contextualizar também, aqui o Dimas foi um trabalhador, né, especificamente nesse caso, né, não que seja único exclusivamente, né, para os espíritas, mas sabemos que não. Né, o que importa é a prática do bem em qualquer setor de atividade. Né? Mas nesse caso aqui, o Dimas, ele era um trabalhador espírita. Né? E ele trabalhou, praticou a caridade, auxiliou os irmãos. Então, quando ele desencarnou, ele teve a possibilidade de ser amparado nesse desenlace. Né? O que não é um caso ou uma regra para todos os casos. Né? E antes dele desencarnar, o instrutor aqui, o Jerônimo, ele sugeriu, intuiu o nosso irmão a fazer uma oração, né, a sua última oração enquanto ele estava encarnado, para que ele pudesse, portanto, né, se desvincular. E aí nessa oração ele pediu que a mãe dele viesse ao encontro dele, né, nesse momento. E foi o que aconteceu. Então ele estava aqui sendo amparado pela mãe. Reparei que o médium liberto tinha agora... né, então ele trabalhou como médium. Né? Reparei que o médium liberto tinha agora o corpo perispiritual mais aperfeiçoado, mais concreto. É um processo gradativo. Tive a nítida impressão de que, através do cordão fluídico, de cérebro morto a cérebro vivo, o desencarnado absorvia os princípios vitais restantes do campo fisiológico. Olha que interessante. Jerônimo examinou e auscultou-o como clínico experimentado, ou seja, com muita experiência. Em seguida, cortou o liame final, verificando-se que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar. Estremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, ou seja, o corpo já estava morto, né?
não tinha mais vida, no aspecto de poder voltar à vida aquele espírito, mas ele ainda continha o fluido vital, né, ou esses remanescentes princípios vitais que davam então, portanto, uma determinada força a esse corpo, né? Uma força vital. Então, voltando aqui à frase, verificando que Dimas, desencarnado, fazia agora o esforço do convalescente ao despertar, estremunhado, fim do longo sono. Somente então notei que, se o organismo perispirítico recebia as últimas forças do corpo inanimado, este, por sua vez, absorvia também algo de energia do outro, que o mantinha sem notáveis alterações. O apêndice prateado era a verdadeira artéria fluídica, sustentando o fluxo e refluxo dos princípios vitais em readaptação. Retirada a derradeira via de intercâmbio, o cadáver mostrou sinais quase de imediato de avançada decomposição. Muito interessante. Então, quer dizer que ali o perispírito ligado ainda ao corpo já inanimado, porém que ainda mantinha esses princípios vitais, né? Ele então estava um alimentando o outro, como nós vimos nas explicações do Kardec, né? Onde ele dá o exemplo da roda, né? A roda, enquanto está girando e, por exemplo, tendo uma possibilidade de atrito, ele gera calor. Esse calor, portanto, enquanto a roda gira, ele existe. E quando a roda deixa de girar, representando, né, no exemplo, na analogia que Kardec fez, a morte do corpo físico, o calor ainda permanece por algum momento ali naquela roda. É o que ele está falando aqui, né? Muito interessante. Agora, o que é feito quando é cortado, portanto, esse último laço, como nós estamos vendo aqui, né? Deixa eu encontrar aqui ó, né? Onde Jerônimo cortou o liame final. O que acontece, portanto, com essa energia que ficou ali no corpo físico? E a caminho do sepultamento, que é um processo, então, portanto, posterior aqui na narração desse episódio, nesse mesmo capítulo, né? O André Luiz relata para a gente. Logo após, ante meus olhos atônitos, Jerônimo inclinou-se piedosamente sobre o cadáver, no ataúde, momentaneamente aberto, antes da inumação, e através de passes magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, dispersando-os em seguida na atmosfera comum, através de processo indescritível na linguagem humana, por inexistência de comparação analógica, para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Muito relevante, duas questões, inclusive, aqui, né? Que ele extraiu todos os resíduos da vitalidade e dispersou na atmosfera comum, né? E aqui ele está falando, na questão que nós acabamos de ver a 70, o princípio vital volta à massa de onde saiu. Aqui ele está falando para a gente, né? Neste processo, né, de dispersão desses elementos, eles voltaram à sua origem comum, né? Agora, uma curiosidade, né? Através de processo indescritível, ok? Né? Para que inescrupulosas entidades inferiores não se apropriassem deles. Acho que aqui, para não estender muito estudo, fica o convite para ler, né, esse capítulo lá no livro Obreiros da Vida Eterna, porque ele explica o motivo. Quando eles estão a caminho desse sepultamento, né, algumas entidades que estavam ali nesse local, né, no cemitério, né, provavelmente, eles acompanhavam de longe este cortejo para verificar se seria possível de eles se apropriassem dessas energias, como nós estamos vendo, existentes ali naquele corpo, né? Mas eles notam que esse espírito, o Dimas, ele está acompanhado, como nós estamos vendo, por essa equipe espiritual. E que, nesse caso, eles falam até assim, não, eles estão acompanhados, né? Ele fala assim, é um protegido, não podemos fazer nada, ele é um protegido. Então, se referindo ao processo dele estar sob uma guarda espiritual que não permitiria a absorção desses princípios vitais ou desses resíduos de vitalidade por essas entidades inferiores, né? Muito interessante isso aqui. E lá tem outros detalhes que fica o convite para a gente ler. Então, o objetivo aqui dos nossos estudos é, além de tentar esclarecer, pegando as fontes e fazendo algumas relações com outros livros, mostrar, né, onde esses relatos estão, ou seja, colocar, exemplificar aqui alguns dos casos que são trazidos dentro das obras espíritas para que nós possamos vir a estudar novamente posteriormente. Então, fica o convite para esse estudo aqui, para todos nós. Então, para terminar o estudo de hoje, né, aqui no final dessa parte, o Kardec ele coloca
uma nota dele final para fechar esse assunto. Vamos ler. Morto o ser orgânico, os elementos que o compõem sofrem novas combinações, de que resultam novos seres, os quais aurem na fonte universal o princípio da vida e da atividade, o absorvem e assimilam para novamente o restituírem a essa fonte quando deixarem de existir. Os órgãos se impregnam, por assim dizer, desse fluido vital e esse fluido dá a todas as partes do organismo uma atividade que as põe em comunicação entre si, nos casos de certas lesões, e normaliza as funções momentaneamente perturbadas. Mas, quando os elementos essenciais ao funcionamento dos órgãos estão destruídos ou muito profundamente alterados, o fluido vital se torna impotente para lhes transmitir o movimento da vida e o ser morre. Os órgãos reagem mais ou menos necessariamente uns sobre os outros, resultando essa ação recíproca da harmonia do conjunto por eles formado. Destruída que seja, por uma causa qualquer, esta harmonia, o funcionamento deles cessa como o movimento da máquina cujas peças principais se desarranjam. É o que se verifica, por exemplo, com um relógio gasto pelo uso ou que acidentalmente se desconjuntou, no qual a força motriz fica impotente para pô-lo de novo a andar. Num aparelho elétrico, temos imagem mais exata da vida e da morte. Esse aparelho, como todos os corpos da natureza, contém eletricidade em estado latente. Os fenômenos elétricos, porém, não se produzem senão quando o fluido é posto em atividade por uma causa especial. Poder-se então dizer que o aparelho está vivo. Vindo a cessar a causa da atividade, cessa o fenômeno. O aparelho volta ao estado de inércia. Os corpos orgânicos seriam assim como que pilhas ou aparelhos elétricos nos quais a atividade do fluido produz o fenômeno da vida. A cessação dessa atividade causa a morte. E aqui, para finalizar, uma outra questão que ele traz para nós, a quantidade de fluido vital não é absoluta em todos os seres orgânicos. Varia segundo as espécies e não é constante, nem no mesmo indivíduo, ao longo do tempo, nem entre os indivíduos de uma espécie. Alguns há que se acham, por assim dizer, saturados desse fluido, enquanto outros o possuem em quantidade apenas suficiente. Daí, para alguns, a vida é mais ativa, mais tenaz e, de certo modo, superabundante. A quantidade de fluido vital se esgota. Pode tornar-se insuficiente para a conservação da vida se não for renovada, pela absorção e assimilação das substâncias que o contém. O fluido vital se transmite de um indivíduo ao outro. Aquele que o tiver em maior porção poderá dá-lo a um que o tenha de menos, e em certos casos prolongar a vida prestes a extinguir-se. Aqui, nós vamos encerrar o nosso estudo por aqui, mas aqui abre-se então uma porta muito grande para muitos estudos, porque nós estamos vendo que é possível doar esta energia de um ser a outro, ou de um indivíduo ao outro. Então nós estudamos isso nos passes, nós estudamos isso nas manifestações mediúnicas. Então tem muita coisa interessante aqui em que este fluido ele está relacionado, ou se ele se relaciona. Muito interessante. Por isso esse assunto é extremamente importante, porque ele está relacionado a muitos outros e vale, portanto, a gente continuar a estudar esses assuntos. Tá certo? Então, bom, por hoje nós terminamos com esse assunto aqui. Temos ainda, dentro deste capítulo, do capítulo número 4, inteligência e instinto, um outro tema muito importante para nós, e aí a gente entra na parte segunda do livro dos Espíritos. Vamos começar a falar sobre os espíritos, as encarnações, desencarnações e assim sucessivamente. Muita coisa para a gente falar, e vamos lá, vamos continuar estudando, e tentando aprender cada vez mais. Fica as dicas dos livros, e agradeço a participação, a atenção de todos que ficaram conosco até esse momento. Bom, mais uma vez obrigado, fiquem com Deus, Jesus abençoe a todos e até o nosso próximo estudo.